Sun Tzu foi um general e filósofo chinês que viveu por volta do ano 500 a.C. e ficou conhecido como um dos maiores estrategistas da história pela sua elevada capacidade de aliar teoria e prática para conquistar a vitória. O seu livro se tornou uma das obras sobre estratégia mais lida em todo o mundo. O interessante é que no início as técnicas da arte da guerra eram utilizadas apenas em escolas militares, mas graças à sua elevada capacidade de adaptação, ganhou uma popularidade imensa entre advogados, políticos, empreendedores, atletas e, como falaremos nesse vídeo, entre estudantes. Isso acontece porque, ao contrário do que muitos imaginam, não se trata de apenas um livro sobre filosofia de guerra. Guerra pode ser uma excelente metáfora para retratar como encarar dificuldades, como superar obstáculos, como lidar com imprevistos, gerir conflitos, entre outros obstáculos que enfrentamos e precisamos sempre descobrir uma forma de superá-los. Todo o livro tem esse mesmo intuito, auxiliar você a resolver problemas de forma criativa, a conseguir alguma vantagem a uma área que seja bastante competitiva. Então por isso que eu decidi separar as minhas 5 estratégias favoritas desse livro e tentar explicar para você como é que você pode adaptar e aplicar na sua vida como estudante. A primeira é: lutar e vencer todas as batalhas não é a excelência suprema. A suprema arte da guerra consiste em derrotar o inimigo sem ter que lutar. Se nós fôssemos criar o protótipo de aluno supremo, esse não seria aquele que consegue estudar apesar de raramente sentir vontade para isso, que apesar de sonhar estar fazendo outra coisa naquele momento ainda encontra as forças para cumprir seu cronograma. Por mais valoroso e nobre que seja essa postura, esse não será o estudante mais competitivo. Não é a habilidade de estudar apesar do cansaço, da falta de motivação, ou de estudar sem encontrar o sentido maior daquilo a verdadeira virtude. A virtude suprema será conseguir tornar o ato de estudar algo prazeroso, que você consegue realmente apreciar. Assim você não precisará lutar contra os livros e seus conteúdos. Torne o processo de aprendizagem, de evolução, algo atraente o suficiente para que ocorra sem demandar grandes esforços. Lutar sempre tem um custo. Na guerra são as vidas dos soldados. No caso dos estudantes, o custo será sua energia, que, como nós já vimos no vídeo sobre força de vontade, ela é formada por estoque limitado, o que significa que precisamos ser estratégicos sobre a forma como utilizamos ela no nosso dia a dia. Então lutar deve ser apenas a última opção. Mas é bom que você esteja preparado, porque é óbvio, essa última opção às vezes ocorrerá. Terão dias que a motivação não estará presente, que a vontade para estudar será mínima, que apesar de você reconhecer a importância daquilo, você simplesmente não sente a disposição de sentar e encarar mais uma sessão de estudos. Serão nesses dias que você deverá estar preparado para lutar. Para isso, você precisará ir contra aquela vozinha na sua cabeça que tenta convencê-lo que há outras opções mais prazerosas. Você terá que focar naquilo que você sabe que ganhará apenas no futuro ao resistir à tentação dos prazeres imediatos, que são as redes sociais, televisão, videogames, etc. O segundo princípio é: concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Esse pensamento do Sun Tzu continua sendo meu favorito. É uma frase tão direta e tão rica que pode ser interpretada nas mais variadas situações possíveis. Mas imagine que você está precisando estudar para as provas finais da faculdade e que todas ocorrerão de forma concentrada, ou seja, algo como 5 provas dentro de uma única semana, uma prova por dia, de forma consecutiva. Como evitar que o tempo dedicado para estudar certas matérias acabe afetando o tempo que deveria ser dedicado para outras? Essa é a grande pergunta. E uma das formas para você resolver esse problema poderá ser aplicando o princípio de Pareto. Nós já fizemos um vídeo sobre esse princípio que argumenta que 80% dos resultados são frutos de 20% dos esforços. Então uma forma de aplicá-lo aos seus estudos será fazendo justamente o que Sun Tzu argumentou. Utilize esse princípio como uma oportunidade para iniciar seus estudos, primeiro identificando os pontos mais importantes da matéria, para em seguida direcionar sua energia levando em consideração essa desigualdade de relevância entre conteúdos. Os estudos não devem ocorrer de modo uniforme, gastando o mesmo tempo e energia para estudar todos os tópicos como se eles possuíssem a exata mesma importância, porque eles não possuem. Essa será a melhor forma de se proteger contra as ameaças de uma nota baixa em um cenário desafiador, como ter que estudar distintos conteúdos em um curto espaço de tempo. O terceiro princípio é: não é preciso ter os olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter os ouvidos afiados para ouvir o trovão, mas para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Então imagine que você comparece a uma entrevista de emprego ou de estágio.
Quem você acha que vai conseguir essa vaga? Aquele candidato que não se preparou e que fala apenas aquelas frases gerais que todos os demais falam, como eu prometo que vou me esforçar bastante, eu quero agarrar essa oportunidade? Ou aquele candidato que chega com informações concretas, que está claro que dedicou alguns dias realizando pesquisa sobre a empresa, aprendendo sobre a área que está inserida, quem são seus clientes, o campo que atua, os desafios que enfrenta, quem é a concorrência, deixando claro toda a sua dedicação com comprometimento e a busca por aquela vaga. E todas essas informações não são tão difíceis assim de serem levantadas. Basta utilizar o Google para buscar algumas notícias sobre a empresa, ou então o Facebook para checar a página. Provavelmente essas duas ferramentas já serão suficientes para você conseguir levantar todas essas informações. O quarto princípio é: a água escolhe o seu percurso de acordo com o terreno que atravessa. O guerreiro busca a vitória de acordo com o inimigo que enfrenta. Esse é um princípio que fala sobre a importância da habilidade de adaptação. Por exemplo, todos nós já tivemos que lidar com a obrigação de estudar uma matéria que simplesmente odiamos. Há aqueles que vão reclamar, diminuir a importância da matéria, culpar o professor pelo seu método, lamentar-se por terem o azar de não ter o dom de estudar aquilo. E há aqueles que vão compreender que não será produtivo gastar tempo e energia se lamentando e culpando outros, e sim que vão ter que trabalhar sua capacidade de se ajustar à situação. Na analogia acima, o estudante aplicará esse princípio ao procurar uma saída que o permita ter sucesso, apesar de odiar aquele conteúdo, como por exemplo buscando alianças, que aliás é algo que Sun Tzu fala em vários momentos do livro. Ou seja, encontrar um colega que tenha familiaridade com a matéria para estudá-la com você, desenvolvendo um sistema de estudo cooperativo. Isso provavelmente lhe deixará mais motivado para continuar se esforçando, além de aumentar a velocidade da sua curva de aprendizagem, pois você não precisará aprender sozinho e poderá utilizar os atalhos da matéria que seu colega já descobriu. O quinto e último princípio é: as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Não importa a área profissional que você escolha para a sua vida, haverá competição. Muita competição. Esse é o mundo atual que vivemos e precisamos aceitar isso. Você precisará não apenas ter confiança necessária para dizer sim às oportunidades à medida que surgirem, mesmo que esteja com medo ou com receios, mas também deverá dar um passo além e pensar como criar oportunidades você mesmo. Por exemplo, um estudante que ainda está na graduação, será estratégico para ele se esforçar para ser o monitor da disciplina de um campo que ele pretende atuar no futuro, que ele pretende trabalhar, como uma forma de manufaturar futuras oportunidades. Ao fazer isso, além de criar um cenário que terá necessariamente que se esforçar para estudar mais essa matéria, que é uma matéria importante para o seu futuro, já que ele almeja trabalhar nessa área, também estará criando oportunidades quando comparecer em congressos, quando for apresentar trabalhos para pessoas daquele campo específico que ele tanto almeja vir a trabalhar no futuro, realizando contatos que poderão sim significar grandes oportunidades mais para frente. É isso, pessoal. A Arte da Guerra continua sendo um dos meus livros favoritos. É incrível como um livro escrito há 2.500 anos atrás tem a capacidade de ser aplicado em muitas áreas da vida ainda hoje. As suas lições são todas construídas sobre o mesmo princípio, que é, ao invés de confiar que os desafios não aparecerão, confiar na sua preparação para enfrentá-los. Reconhecer a importância de cultivar as habilidades necessárias para ter sucesso, para assim assumir uma posição acima da possibilidade de derrota. E lembre-se, você é seu próprio general. Então tome agora a iniciativa, planeje e marche decidido para a vitória.